Defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, acionou o Supremo para pedir que o ministro Cristiano Zanin não analise o recurso contra a decisão que o tornou inelegível por 8 anos. Quem traz os detalhes para a gente ao vivo direto de Brasília é ela, Gabriela Prado. Muito boa tarde para você, Gabi. Conta um pouquinho para a gente como que está esse movimento aí da defesa do ex-presidente. Oi, Clarissa. Boa tarde a todos. Olha, os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro fizeram esse pedido no Supremo Tribunal Federal e a alegação é de que Cristiano Zanin foi advogado da coligação do PT durante as eleições de 2022 e apresentou uma ação do mesmo tema da que condenou Jair Bolsonaro. Lembrando que o ex-presidente foi condenado com inelegibilidade por 8 anos por causa daquela reunião que ele fez em 2022, em julho, com embaixadores de diversos países e que ele questionou a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro. Então, pelo fato de Zanin ser advogado do PT e ter entrado com uma ação semelhante, ou seja, pedindo a punição de Jair Bolsonaro, a defesa diz que ele deveria ser impedido de julgar. E o que a defesa coloca? Que o fato dele ter entrado com essa ação, abre aspas, formalizou sua convicção profissional quanto à ilegalidade da conduta entabulada por Jair Messias Bolsonaro, fecha aspas. A defesa ainda reforça nesse pedido à Suprema Corte que não se trata de questionar a imparcialidade do ministro Cristiano Zanin, mas sim o ponto dele ter atuado profissionalmente como advogado do PT e ter feito essa ação com o mesmo tema, pedindo aí a condenação de Jair Bolsonaro. Lembrando que Cristiano Zanin foi o primeiro-ministro indicado pelo presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal. Ele que tomou posse no ano passado, que ele foi advogado, um dos advogados durante a campanha, mas já atuava com o ex-presidente Lula desde a época que o Lula ficou preso em Curitiba. Ele atuou ali e conseguiu com que o presidente saísse da prisão. Então, há esse pedido por parte da defesa para que agora Cristiano Zanin seja impedido. Lembrando que ele já se considerou impedido em outras ações com relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então agora a gente tem que aguardar essa decisão e também esse recurso, porque o que o Bolsonaro está fazendo no Supremo Tribunal Federal é um recurso contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que o condenou à inelegibilidade. Clarissa. Obrigada, Gabriela Prado, trazendo aqui os detalhes dessa estratégia da defesa de Jair Bolsonaro e alguns pontos aí são fato. Cristiano Zanin era um dos integrantes da equipe de defesa eleitoral do então candidato e hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ele já se declarou impedido em outras ações semelhantes, como bem lembrou a Gabi. Vamos trazer aqui para a análise o Pedro e a Jussara Soares para a gente tentar destrinchar um pouquinho essa história toda. Jussara, vou começar com você. Como a gente estava falando, é fato, Cristiano Zanin, ele próprio já tomou a iniciativa de se declarar impedido em outras situações semelhantes, não idênticas, mas semelhantes. Tem um componente aí que poderia contribuir para justificar esse movimento da defesa de Jair Bolsonaro, mas o jogo nesse momento é muito mais político, né? Muito mais da porta para fora, porque a gente sabe que nem mesmo a equipe do ex-presidente tem tanta expectativa de reverter essa inelegibilidade, pelo menos pelo que a gente ouve nos bastidores, né, Jussara? É isso, Clarissa. Bem, eles sabem, né, a equipe ali do ex-presidente Jair Bolsonaro sabe da dificuldade de reverter essa decisão que deixou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos, mas também sabe que não é possível desistir assim e vai recorrer ali, está recorrendo, né, no Supremo Tribunal Federal enquanto for possível. Bem, como você disse, faz parte do jogo político, além da questão jurídica, essa contestação, essa manifestação, né, esse pedido da defesa para declarar Zanin suspeito ou impedido de ser o relator dessa ação, ela ocorre 4 meses depois que essa ação chega no Supremo Tribunal Federal, da indicação de Zanin. Então, isso também entra nesse jogo aí político e, obviamente, na própria peça está escrito ali não apenas que Zanin integrava a equipe jurídica do presidente Lula, né, mas cita, inclusive, a relação de amizade entre Lula e Zanin.
Tudo isso, como você bem citou, Clarissa, entra num aspecto político e de exploração. É importante a gente mencionar também como que o bolsonarismo, né, e os aliados do ex-presidente, eles atuam. Atuam sempre jogando para a plateia, mostrando cada ação, cada movimento que eles fazem, vira ali um prato cheio para ser explorado e reforçar ali os argumentos dele de que se trata de uma perseguição ao ex-presidente. Pedro, queria jogar um pouquinho esse ponto da tese da perseguição política que a Jussara estava lembrando a gente. Tem sempre esse movimento aí por parte da defesa de Jair Bolsonaro de investir nessa tese de que existiriam ali tentáculos inseridos em todas as estruturas que, de certa forma, atuaram tendo como resultado a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Dentro desse contexto, como fica o movimento de Cristiano Zanin? Há alguma expectativa de que ele se declare impedido antes que isso seja solucionado? Ou o que a gente pode esperar é um movimento mais lento, deixar esse caso correr lá no Supremo? Olha, a expectativa é que ele mesmo, Zanin, se declare impedido e a avaliação que se faz nos bastidores é que ele não teve tempo ainda de fazer isso. Seria natural. Eu conversei agora, antes de entrar no ar, com o advogado eleitoralista Arthur Rolo, para tentar entender se esse argumento da defesa de Jair Bolsonaro é um argumento válido. Ele lembrou o seguinte, que no julgamento feito recentemente em relação a Jair Bolsonaro, quando ele teve que pagar uma multa de R$70 mil em função de alguns vídeos com ataques ao Lula em 2022, o Zanin se declarou impedido de votar por questões de foro íntimo. Quando alguém se declara impedido de votar por foro íntimo, ninguém questiona qual é esse foro. Mas uma vez que ele tomou essa iniciativa naquele momento, então seria natural que ele não pudesse julgar nenhum outro caso, nem no STF, nem no TSE, envolvendo Jair Bolsonaro. Então, o que disse o advogado Arthur Rolo? Que o passo natural seria o Zanin chegar para o distribuidor dos casos no STF e fazer uma anotação dizendo que todos os casos que chegarem no tribunal relacionados ao ex-presidente da República automaticamente devem considerar o Zanin impedido de participar. E que ele não fez isso ainda, talvez porque não tenha tido tempo, porque esse foi um caso que chegou agora ao tribunal. Então, na própria argumentação da defesa de Jair Bolsonaro, eles falam que não se trata de nenhum questionamento em relação à conduta de Zanin, mas sim é um questionamento em relação ao conflito de interesse que existe em um advogado que fazia parte da defesa do presidente. Claro que, tecnicamente, alguns advogados podem apontar que o Zanin não era um advogado eleitoralista, ele é um criminalista, fazia parte da defesa do Lula, mas em outras frentes que não eleitorais. Ainda assim, era alguém realmente muito próximo do então ex-presidente da República e agora presidente, então seria natural que ele se julgasse impedido em qualquer ação do gênero. E uma coisa que é fato que você levanta aqui, Pedro, é que Cristiano Zanin, embora oficialmente ele fosse integrado à equipe jurídica eleitoral durante a campanha, ele atuava como uma espécie de apoio, ele não era linha de frente, ele estava lá como um advogado da confiança do então candidato Lula e fazia esse movimento justamente como uma espécie de apoio. Mas, enfim, a gente vai seguir aqui,